Ainda há tempo para você. Podem se assentar, por favor. O tema da mensagem de hoje vai ser apresentado durante a própria palavra. Então fique bem atento, em nome de Jesus. Há 2 quintas-feiras atrás, nós começamos falando com vocês sobre a importância de conhecermos a nossa história. Eu comecei lembrando você, trazendo a você, biblicamente, a certeza que devemos ter que ainda há tempo para nós. Eu comecei dizendo que se você não acreditar nisso, não adiantava mais nada na própria campanha. Então você precisava primeiro acreditar nisso. Ainda há tempo. Depois que isso foi tratado, eu também disse a vocês que nós precisávamos entender por que nós paramos e desanimamos de tantas tentativas, de coisas que não deram certo e as coisas ficaram paradas. E eu apresentei para vocês algo muito forte. E aí entrou esse conhecimento da nossa história. Saber coisas relacionadas aos nossos próprios antepassados. Eu falei sobre maldição hereditária. Eu falei com vocês sobre a repetição de padrão. Eu falei com vocês a respeito até mesmo de pessoas que de repente repetem um padrão por lealdade inconsciente aos seus familiares, voltando a cometer erros que os familiares cometeram. Eu te mostrei dentro da palavra de Deus que o nosso Deus é aquele que diz que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas que Ele também visita e abençoa até 1000 gerações daqueles que os obedecem, que cumprem a sua palavra. Amém? Tratamos de forma forte sobre isso, confessando os nossos próprios pecados e também declarando que situações relacionadas aos nossos familiares se encerravam naquela noite, naquele momento, e a partir de nós, só bênção. Amém? Semana passada, continuando, nós falamos sobre restaurar. Ainda há tempo para restaurar. E mostramos que a restauração, diferente do que apenas a confissão de um pecado, a confissão de um pecado, ela é a confissão que demonstra um sentimento de arrependimento no coração da pessoa. Mas reparar vai além disso. Reparar é ressarcir. Reparar é agir de maneira compensatória. Isso foi muito especial. Entender que se eu estou de fato arrependido, a palavra de Deus nos mostra, um dos versículos que eu mostrei para vocês foi Mateus capítulo 3, versículo 8, quando a palavra de Deus nos diz que eu preciso ter obras, comportamento de quem está arrependido. Então não é só de boca, eu tenho que ter uma atitude compensatória e abençoar pessoas que de repente eu machuquei na vida. Eu tenho que me apresentar diante do Senhor com ofertas para apresentar para Ele o meu arrependimento em nome de Jesus. Amém? E hoje o tema vai ser extremamente forte e poderoso para a sua vida. E para isso eu preciso começar te contando uma história para quem não conhece, lembrando outros a respeito dessa história que para você já é conhecido. O povo de Deus vivia numa escravidão que durava aproximadamente 420 a 430 anos. Isso significa que esse povo, aproximadamente uma população de mais ou menos 2 milhões de pessoas, 2 milhões de hebreus vivendo em escravidão no Egito, quer dizer que mais ou menos de 12 a 14 gerações não sabia o que era liberdade. Porque imagine, se era 420 anos, quantas gerações passaram vivendo, experimentando apenas a escravidão.
Vale dizer que as pessoas não conseguiam parar para pensar nos seus antepassados e lembrar de alguém que fosse livre. Todas as pessoas que eles se lembravam eram escravos, assim como eles, naquele momento. Então, tente imaginar a mentalidade dessas pessoas. Era a mentalidade de quem não podia sonhar. Era a mentalidade de quem se satisfazia em tão somente ter o que comer. E era-lhes dado o que comer para que eles pudessem ter força para trabalhar. Não podiam sonhar com um cargo importante no Egito ou qualquer outra coisa parecida, porque eram escravos. Eles não tinham liberdade nem para sonhar. E então o Senhor levanta Moisés para ser o libertador desse povo. A história você conhece, ela é linda, rica em milagres, em maravilhas dos céus. E o Senhor tira o povo e conduz o povo para a terra prometida. Durante esse percurso, logo nos primeiros anos, um milagre atrás do outro. Livramento, cuidado de Deus, prosperidade de Deus. Ocorreu um fato essa semana muito interessante que cabe eu contar para vocês dentro desse contexto. O pastor Lucas chegava comigo e me dizia assim: ó pai, um chinelo que eu comprei para o Pedro. Aí o Pedro botou o chinelo no pé e saiu andando e falou assim: está apertado. Mas chinelo não aperta, né? Dificilmente o chinelo vai apertar. Eu olhei, aí eu entendi por que ele falou que estava apertado. Porque um pedacinho do calcanhar dele já estava por lá de fora. No chinelo novo. Porque o Lucas comprou um chinelo 34 e o pé do menino já está sendo um pé 35. Com 8 anos de idade. Então aí o Lucas falou: já vai ter que comprar outro. E é assim. Para criança você vai olhar e daqui a pouquinho a camisetinha está curta, a bermuda vira short. Não é assim? Por quê? Por quê? Porque ele está crescendo. Simples assim. Isso não acontecia com o povo que saiu do Egito. A sandália ia crescendo junto com o pé das crianças. A roupa ia esticando junto com o crescimento delas. É o que diz a palavra. Prosperidade, Deus da provisão, não deixava faltar nada. Louvado seja Deus. Então, nessa história de um milagre atrás do outro, eles chegam a um lugar crucial. Eles chegam a um lugar chamado Cádiz Barneia, também conhecido como Mishpat. É ali que eles chegam. Montam o acampamento. Estavam muitíssimo próximos da terra prometida. Existem divergências em relação à localização exata. Então existem algumas divergências sobre quantos quilômetros. Os estudiosos que dizem a distância menor dizem 8 quilômetros de distância. 8 quilômetros de Cádiz Barneia à terra prometida. Outros estudiosos estendem um pouco mais e dizem que deviam estar a uns 30 quilômetros. Mas para você conseguir ter uma ideia, uma noção de distância, se fosse 30 quilômetros, é a metade daqui para Itabaiana. É metade do caminho, daqui para Itabaiana, daqui para a Estância. Ou seja, estava perto, e perto demais. E quando eles chegam ali e ficam acampados, Deus pede a Moisés que separe um homem de cada tribo. Portanto, eram 12 tribos, 12 homens. 12 homens separados, escolhidos como espias. Eles deveriam chegar até a terra prometida, olhar tudo que tinha lá e trazer um relatório. Eles vão e ficam 40 dias espiando a terra, preparados para trazer um relatório. O que eles viram era algo tão extraordinário que, com medo de não acreditarem nas suas palavras, eles trouxeram uma prova da prosperidade. Trouxeram
um cacho de uva que precisou ser carregado por 2 homens, para que eles não duvidassem da bênção, do milagre, da grandeza do que Deus estava fazendo, do que Deus estava preparando para eles. E quando eles chegam, trazendo este milagre aos olhos de todos, confirmando, portanto, que a terra era extraordinária e maravilhosa, confirmando a excelência, a prosperidade, no final do relatório, 10 daqueles 12 homens dizem o seguinte: apesar de tudo isso, essa terra não é para nós. Essa terra não é para nós porque ela é habitada por gigantes. Nós não temos nenhuma chance de expulsar estas pessoas de lá. Nós não temos como lutar com eles e vencer. E aí eles trazem uma confissão que eu acredito ser uma das piores coisas que pode acontecer na vida da gente. Sabe, quando você tem inimigos, pessoas que são contra você, e elas estão falando um punhado de coisa contra você, isso é problema dela. Se essa pessoa diz que você é fraco, é problema dela. Se essa pessoa diz que você não é bonito, é problema dela. Se essa pessoa diz que você não vai vencer, isso é problema dela. Se ela diz que você é pequeno, isso é problema dela. Mas o problema é quando acontece isso daqui, ó. A Bíblia nos diz que eles, no relatório que trouxeram, depois de falar que a terra era maravilhosa, quando começaram a falar das pessoas que moravam lá, eles disseram: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem, aqui começa o problema, parecíamos gafanhotos. Parecer gafanhoto aos olhos dos inimigos ainda continua sendo um problema deles. Se eles querem enxergar você como um gafanhoto, problema deles. Mas o problema é quando eles dizem assim, ó: diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Ou seja, eles também se viam dessa forma. Nesse momento estava atuando a mentalidade de escravo, a mentalidade de gente pequena, a mentalidade do coitadismo, a mentalidade da autocomiseração, a mentalidade do sou fraco, a mentalidade do não posso, a mentalidade do não consigo. Havia se estabelecido na mente deles uma crise das 3 piores crenças: a crença de não merecimento, a crença de não saber quem eles eram e a crença de não reconhecer que tinham qualquer capacidade. As 3 raízes, as 3 matrizes das crenças de forma negativa se manifestavam naqueles homens. Isso trouxe um medo em todo o povo que estava recebendo aquele relatório, a ponto deles chegarem e falarem assim: vamos apedrejar Moisés e Arão, porque eles nos trouxeram a este lugar. Quem dera tivéssemos ficado para morrer no Egito, ou que morrêssemos no deserto. Vamos escolher alguém que possa nos guiar de volta para o Egito. Olha a atitude desse povo. Um povo que tinha acabado de experimentar nesses 2 anos milagres como nunca tinha acontecido em suas vidas. Viram coisas extraordinárias e agora eles estavam deixando aparecer o que nunca tinha desaparecido deles: aquela mentalidade de gente fraca, a mentalidade de escravos. Enquanto eles estão terminando esse relatório negativo, a Bíblia diz que apenas 2 dos 12 espias pula no meio do povo. A Bíblia diz que eles rasgam as vestes. E toda vez que você encontrar alguém na Bíblia rasgando as vestes, significa indignação, significa um protesto veemente. E estes 2 homens rasgaram as roupas e começaram a dizer: parem com isso. Nós também fomos do outro lado e vimos tudo que vocês viram. E entenda uma coisa: se nós simplesmente conseguirmos fazer o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará vitória sobre estes inimigos. Nós os venceremos
tão fácil como se estivéssemos comendo um pedaço de pão. Mas nós precisamos obedecer. Lembre-se de tudo que o Senhor já fez por nós. Mas não adiantou, o povo continuou amedrontado e revoltados com Moisés, pedindo para morrer ou pedindo para voltar para o Egito, querendo escolher um novo líder entre eles. E aqui começa uma lição extraordinária para a nossa vida. Deus começa a falar com Moisés, e Deus não estava nem um pouco satisfeito com o que ele estava vendo. Então aqui começa algumas coisas que talvez você conhece a história e não sabe o motivo de certos acontecimentos. Primeiro, eles estavam há 2 anos de caminhada no deserto. Então nessa hora Deus diz assim: pois bem, por causa da desobediência de vocês, quantos dias vocês espiaram a terra do outro lado? Foram 40 dias? Pois cada um destes dias vai significar 1 ano. E vocês vão caminhar pelo deserto durante 40 anos. 1 ano para cada um dos dias que a terra foi visitada, e vocês não enxergaram, não tiveram a mentalidade que deviam ter. E por isso vocês vão caminhar durante 40 anos. Segunda coisa, Deus diz assim: não vão entrar na terra prometida. Todos estes que me desprezaram, que me desobedeceram, todos aqueles que tiverem de 20 anos para cima, vão morrer no deserto durante esses outros 38 anos que tem pela frente. E somente depois que todos estes já tiverem se tornado cadáveres no deserto, eu sei, é forte, somente depois, os seus filhos, aqueles que hoje têm menos de 20 anos de idade, são esses que vão entrar na terra prometida. Mas desses outros aqui, apenas 2 vão entrar: Josué e Caleb. Todos os outros vão morrer. Sabe por que isso de 20 anos? Porque para o povo de Israel, até naquela época, até 20 anos de idade, ainda era considerado imaturo e até mesmo inocente nas decisões. Possivelmente, quem tinha menos de 20 anos não participou da murmuração. Possivelmente, quem tinha menos de 20 anos não falou nada, ficou calado, não se falava diante dos mais velhos. Os mais velhos é que murmuraram, os mais velhos é que reclamaram, os mais jovens ficaram calados, eles não tinham direito a falar. Para você ter uma ideia, no tempo bíblico, havia um imposto do templo, era chamado de imposto do templo, ou então chamado de imposto do meio ciclo. Estes impostos só eram pagos por quem tinha de 20 anos para cima. Homens que tivessem de 20 anos para cima. Vocês se lembram quando alguém chegou e falou assim: e aí, o teu mestre não paga imposto? E Jesus mandou Pedro ir pescar, e o primeiro peixe que pegou tinha na boca dele uma moeda, um estáter, que deu para pagar o imposto de quem? De Jesus e de Pedro. A Bíblia não fala dos demais discípulos. Sabe por quê? Possivelmente todos os outros tinham menos de 20 anos de idade. Alguns dos discípulos de Jesus deviam ter 14 anos, 15 anos, 17 anos. A gente já os imagina velhos. Não, possivelmente só Pedro tinha mais de 20 anos. Os outros todos eram muito jovens, considerados adolescentes. Você quer ver como a Bíblia está sempre na dianteira das coisas? Existem hoje abordagens psicológicas que consideram a adolescência até 21 anos de idade. Aquilo que hoje a psicologia fala, a Bíblia já tratava desse jeito. Então por isso que aqueles que tinham acima de 20 anos é que estavam condenados àquilo que o Senhor estava dizendo, porque eles desobedeceram ao Senhor. Mas escute, de repente, em tudo isso que o Senhor está sentenciando através de Moisés, de repente,
em Números capítulo 14, no versículo 24, a Bíblia nos diz assim: mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ou seja, aqui vem o tema da palavra de hoje. O Senhor enxergou em Calebe um espírito diferente. Ele não tinha o mesmo espírito dos demais. E quando eu uso essa expressão espírito, e fiz questão de colocar em letra minúscula, para você entender claramente que não está falando do Espírito Santo. Esse espírito aqui significa disposição mental. Quando o Senhor está dizendo que ele tinha um espírito diferente dos outros, tinha um outro espírito, está falando que ele tinha uma forma mental diferente dos outros, uma visão diferenciada. Ele tinha uma disposição diferente dos outros. Então, quando eu digo que você, por exemplo, tem um espírito de coragem, aliás, Paulo disse isso para Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de coragem. Então esse é o espírito que eu estou falando aqui. O espírito no sentido de disposição emocional, disposição mental, uma forma diferente de enxergar as coisas. Deus enxergou isso de diferente em Calebe. Dois apenas tinham tido esse comportamento, Josué e Calebe. O que era de Josué já estava prometido. Josué já estava certo que seria o substituto de quem? De Moisés. Então para ele a promessa já estava feita, já estava tudo certo, planejado nos céus. Mas Calebe recebeu aquela bênção naquele momento, porque ele teve um espírito, o que, gente? Diferente. O Senhor o presenteou e disse: todos os outros vão morrer nesses próximos 38 anos, mas você vai herdar todo lugar que a planta dos seus pés pisou. Todo o Hebrom pertencerá a você e a todos os seus filhos, a todos os seus descendentes. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde e entenda: este homem recebeu uma promessa. Por quê? Tinha um espírito diferente. Você, pelo amor de Deus, entenda: você não é mais um. Você não é mais um. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, é só para mim essa bênção? Essa bênção é para todos aqueles que lutarem e buscarem ter um espírito diferente. É isso que é lindo, porque essa palavra, para os ouvidos de quem não tem entendimento espiritual, ela pode até parecer preconceituosa. Mas como assim? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Então Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. Deus está deixando claro que todos que tiverem um espírito diferente vão receber algo de especial da parte de Deus. E ter um espírito diferente é acessível a todo aquele que crê no poder do Altíssimo. Então isso é para todos que tiverem e buscarem um espírito diferente. Digam graças a Deus. Mas que espírito diferente é isso?
O que foi que Deus viu em Caleb que não tinha nos outros? Primeira coisa que eu vou te mostrar: aqueles outros eram desobedientes. O mesmo capítulo 14, no versículo 22, diz assim, ó. Deixa eu ler o 20 para dar mais sentido. O Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então olha o que o Senhor está identificando naquelas pessoas: os que não tinham um espírito diferente, os que tinham um espírito, eu tenho que falar isso, espírito de porco. Porque a Bíblia está dizendo que esse pessoal viu o Senhor fazer milagres atrás de milagres, bênção atrás de bênção, e ainda assim essas pessoas duvidaram do Senhor, questionaram o Senhor, desobedeceram o Senhor. Quantas vezes? Ó Deus contando, ó. Quantas vezes? 10 vezes o Senhor está dizendo que aquele povo desobedeceu, colocando Deus à prova, duvidando do que Ele podia fazer. Duvidando do que Ele podia fazer. Aí Deus diz: eu não tolero isso. A outra coisa que Deus diz aqui nessa leitura, que esse povo desprezou a Ele. Deus não aceita ser desprezado, principalmente sabendo que todos nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então nós não fomos criados para desprezar o Senhor. Pastor, Deus me livre, longe de mim. Longe? Talvez nem tão longe. Vamos entender o que é desprezo. Desprezo é ser ingrato. Quando você está sendo ingrato com Deus, você está desprezando o que Deus fez na sua vida. Quando você não reconhece os cuidados de Deus na sua vida, os livramentos que Deus já trouxe para a sua vida, quando você não consegue reconhecer inclusive a bênção que é morar onde você mora, viver onde você vive, você não consegue reconhecer, me desculpe pessoas de outros países que estão me assistindo agora, mas pessoas que não conseguem entender e reconhecer a bênção que é ser brasileiro. Tem gente que não consegue reconhecer essas coisas, agradecer a Deus. Tem gente que não consegue agradecer a Deus pela vida, pela vida. Irmãos, eu já disse a vocês e vou repetir: todos os dias quando eu me acordo, antes de ter a minha oração, antes de qualquer outra coisa, se puder eu abro a janela, se não puder faço com a janela fechada mesmo, e geralmente deitado. Desculpa trazer esse detalhe, mas eu abro a janela com o pé. A cama está perto, eu estico a perna e abro a janela. Quando eu vejo, verdade, quando eu vejo a luz do sol, eu digo: obrigado, Senhor, por mais um dia que está me dando. Jesus, eu te amo. Todos os dias, todos os dias. É a primeira coisa que eu faço. Obrigado, Senhor, por mais um dia que está me dando. Jesus, eu te amo. É a primeira coisa. Depois eu vou orar. Depois é uma oração mais longa e tal. Mas essas são as minhas primeiras palavras diante do Senhor. Meu Deus, eu tento o tempo todo estar dizendo para Deus e percebendo e reconhecendo o quanto Deus é bom na minha vida. Eu sei que eu falho. Eu sei que eu falho em perceber tudo. Tem coisa que talvez eu esteja deixando até de perceber. Mas o quanto eu posso, eu estou observando e agradecendo a Deus por tudo que Ele me dá. Por tudo que Ele me dá. Jamais eu quero intencionalmente desprezar o meu Deus, ser ingrato com o meu Deus. E quantas pessoas que não fazem isso? Quantas pessoas que não conseguem perceber isso como aquele povo? São pessoas que não conseguem ter um espírito diferente. Tem um espírito, aquele espírito de gente ruim. Tem gente que tem um espírito de gente ruim, tem um comportamento ruim. São pessoas mal agradecidas com Deus e com todo mundo que está à sua volta. Essas pessoas não receberam a bênção. Então por que ele enxergou Caleb com um espírito diferente? Caleb foi o cara. Ele fez exatamente o contrário. Enquanto aquelas pessoas olharam tudo aquilo e pensaram: está vendo aí, ó, viemos aqui para morrer, olha o tamanho dos gigantes. Caleb olhou e falou assim: rapaz, pense nos testemunhos que eu vou ter para contar. Olha o tamanho daquele gigante caindo por terra.
Olha o tamanho desses inimigos caindo por terra, e tudo isso em nome do Senhor, porque nós estamos com o Senhor, não tem como a gente perder, não tem como eu perder, se eu estou com um Deus que fez tudo isso por mim agora há pouco, nesses 2 anos no deserto, esse Deus que me prosperou, que não me deixou faltar nada, esse Deus que me sustenta com a sua mão forte e poderosa, Ele não vai me faltar agora, eu vou vencer. Essa era a certeza e a convicção, e isso mexeu com o coração de Deus. Mexeu com o coração de Deus e falou: não, esse cara é uma exceção. Ninguém vai entrar. Caleb, com você é diferente. Estou falando isso para você não, viu? Com você é o contrário. A terra que você pisou já é tua, já pertence a você. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Agora vem outra coisa. Pastor, como é que esse Espírito se manifesta em mim? Você vai perceber que tem um segredo ali que a gente fala muito e às vezes a gente não leva isso tão a sério. O segredo está no falar. O segredo está no falar. Eu não queria nem usar essa frase, com medo dela ser ouvida apenas como se fosse um clichê, um jargão. Há poder nas suas palavras. Mas por favor, recebe isso hoje de uma forma especial e diferente. Há poder nas suas palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Glória a Deus. Provérbios 18, 21. Louvado seja o Deus da nossa vida. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você pode repetir comigo? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Agora escute. Isso não funciona só no negativo, e isso não funciona só no positivo. Quer ver? Completando o versículo. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então o que eu vou comer? Que fruto é esse que eu vou comer? Depende do que minha língua falou. Se eu falei coisas que me trazem vida, é vida que eu vou ter. Mas se eu falo coisas que estão ligadas à morte, é morte que eu vou ter. Então entenda, é a Bíblia dizendo, não é psicologia. Não são coaches, não são treinamentos de desenvolvimento pessoal. E não desmereço nenhuma dessas coisas. Só estou querendo lhe dizer que antes vem a Bíblia. E a Bíblia já está dizendo que aquilo que você fala é o que você está trazendo para acontecimento na sua vida. Quer que eu te mostre dentro da própria história que nós estamos tratando? Volta lá para Números capítulo 14. Volta para lá. Números capítulo 14. Você não fica triste de imaginar aquele povo todo morrendo no deserto, gente? Fica ou não fica? Seja sincero. Não dá um aperto você imaginar que todos os que tinham de 20 anos para cima morreram no deserto? É? Só que foram eles que pediram. Entenda isso. Não fique com pena não. Porque foram eles que pediram. Capítulo 14, versículo 2. Deixa eu ler o 1 e o 2. Naquela noite, isso depois do relatório negativo, tá? Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Quem foi que pediu a morte? Versículo 28, mesmo capítulo. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram.
Então quem foi que pediu? Eles pediram. E pediram o quê? O que aconteceu com eles? O que diz Provérbios 18, 21? A língua tem poder sobre a vida e tem poder sobre. Eles pediram o quê? O que aconteceu com eles? Entendeu o poder das palavras? Aí você olha para as palavras que saíram da boca de Caleb. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Se o Senhor se agradar da gente, ou seja, se nós não o desobedecermos, alegre-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Então, olha ele dizendo, então, se o Senhor se agradar da gente, nós vamos vencê-los como se a gente estivesse comendo um pedaço de pão. Deve ter um significado muito próprio para ele usar justo isso como exemplo, né? Para ele falar, vamos vencer como se estivesse comendo um pedaço de pão. Para a gente talvez não tenha ligação nenhuma, mas tem um sentido para ele. Talvez a gente diria, vamos vencer com uma das mãos nas costas. Vamos vencer só com um braço. Ou seja, ele estava querendo dizer, Deus estando com a gente vai ser o quê? Fácil. Deus estando com a gente não tem gigante. Não tem gigante que se crie na sua vida, se você está no Senhor. Agora vem o fechamento, escute isso. É aqui que tudo tem a ver com ainda há tempo para você. Eu vou economizar o tempo da leitura e vou apenas dizer onde está o que eu vou te contar. Eu te conto depois que eu contar. Josué assume o lugar de Moisés, quando Moisés morre, obviamente, e continua uma caminhada. Eles enfrentam vários outros desafios, experimentam novamente outros milagres. Eles atravessam agora o Rio Jordão no tempo de cheia, vendo as águas do Rio Jordão ir batendo água contra água, como se fosse numa parede invisível. E a Bíblia usa essa palavra, essa expressão, virou um montão de água. Eu nunca vi essa expressão em outro momento, montão de água. Mas é o que a Bíblia diz, montão de água de um lado. E a água que estava aqui terminou de escorrer, e aqui ficou tudo seco. E o povo de Deus passou pelo Rio Jordão sem molhar os pés. Quando eles chegam do outro lado, estão preparados agora para enfrentar a cidade de Jericó. Antes disso, eles renovam suas alianças com Deus. Lembra dos meninos que tinham menos de 20 anos de idade no deserto? Eles não eram circuncidados, que era uma marca de uma aliança com Deus. Todos foram circuncidados em Gilgal. Gilgal, um lugar que esse nome significa círculo. Ou seja, tem gente que está andando em círculo, porque não faz uma última e poderosa aliança que precisa fazer com Deus. Aí quando eles fazem essa aliança com Deus e todos são circuncidados, atravessam o Rio Jordão, dão de cara com a cidade de Jericó, muralhas altíssimas, intransponíveis para os homens. Eles vencem literalmente no grito. O grito de vitória, o grito de louvor, o brado de vitória em nome do Senhor. E as muralhas ruem, caem por terra. Eles passam por cima daquelas muralhas caídas e vão vencendo todos os seus inimigos e continuam avançando para dentro da terra prometida, que manava leite e mel. E depois de tantas outras conquistas, no livro de Josué, no capítulo 14, chega o dia que eles começam a fazer a divisão das terras. Eram 12 tribos, haviam tomado as terras, então agora é hora de dividir as tribos. 2,5 tribos do lado leste, o Senhor já havia concedido especificamente para as tribos que Ele havia designado. Os levitas não receberam cidades nenhuma, terra nenhuma, porque eles seriam sempre protegidos e sustentados por todas as demais tribos, porque o trabalho deles era cuidar apenas das coisas do Senhor.
eles eram os sacerdotes. Eles não seriam agricultores, eles não iam trabalhar a terra, eles seriam sustentados por todos os demais, porque eles seriam especificamente para cuidar das coisas do Senhor. Então agora precisava dividir as outras terras do lado oeste. E aí eles resolvem fazer isso tirando a sorte. Isso era totalmente ilícito. O discípulo que substituiu o Judas, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, ele foi escolhido tirando a sorte, Matias. Então era um hábito. E quando eles começaram a fazer o sorteio, de repente Caleb se apresenta a Josué e fala: peraí. Josué, você estava junto. Você deve se lembrar de quando Moisés, usado pelo Senhor, fez uma promessa para mim. Eu tinha 40 anos de idade. Eu era um rapaz, eu era um menino. 40 anos de idade eu tinha, quando o Senhor me fez uma promessa. Porque eu trouxe um relatório fiel, verdadeiro, digno de confiança. Porque eu não alimentei medo no povo, mas eu declarei que o Senhor era conosco. O Senhor se agradou com as minhas palavras, se agradou com o meu espírito diferente. E me prometeu que toda a terra que eu pisei a planta dos meus pés, ou seja, Hebrom, pertenceria a mim e a todos os meus descendentes. Você se lembra disso? E aí, em Josué capítulo 14, versículos 9 e 10, ele diz assim, aliás, esse deixa eu ler para você. Louvado seja Deus. Josué capítulo 14, os versículos 10 e 11. Pois bem, ouça com muita expectativa. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, porque Deus prometeu, por isso, porque Deus me sustentou, por isso, porque Deus me manteve vivo, por isso, porque eu acreditei numa promessa, por isso, porque Deus é fiel para cumprir, por isso que eu me mantive vivo até agora, por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Havia se passado 45 anos. E nesse momento ele estava dizendo: ainda há tempo para se cumprir na minha vida a promessa do Senhor. Entenda isso, igreja. Entenda o que quer dizer ainda há tempo para você. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso ainda há tempo para você. Você não morrerá antes que se cumpra a promessa de Deus na sua vida. Porque Deus é fiel. Quando Ele diz isso, igreja, pode aplaudir ao Senhor, pode glorificar ao Senhor. Quando Ele diz isso, Ele está querendo dizer: não importa se passaram 45 anos, não importa se eu já estou mais velho, eu continuo com a mesma força. Com isso Ele está nos ensinando: não importa a dificuldade, não importa se é impossível, não importa se eu não consigo pela minha força, nada disso importa. Não importa se você é fraco, não importa. O que importa é quem prometeu, e quem prometeu é fiel para cumprir. É isso que Ele está dizendo. Não importa a minha idade, eu me mantive firme até agora. E sabe, gente, aqui aparece
novamente uma qualidade extraordinária que fez com que ele fosse percebido pelo Senhor com espírito diferente. O Senhor falou isso naquele dia, lá em Números capítulo 14, versículo 24, o Senhor falou. O Senhor mostrou algumas qualidades de Caleb naquele dia, e uma delas: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito. Primeira qualidade que apresenta aqui: ele tem outra mentalidade, ele tem outro comportamento, ele não tem espírito de coitadismo, ele não tem espírito de autocomiseração, ele tem outro, é outro espírito. E me segue com integridade. Se você procurar em outra tradução, a mesma palavra integridade é traduzida com perseverança. Alguém tem essa outra tradução aí? Dá uma olhada na sua Bíblia, veja se alguém tem. Ao invés da palavra integridade aparece a palavra perseverança. Portanto, essa foi outra qualidade, outra característica que fazia dele um homem com espírito diferente. Perseverar significa aquela pessoa que está esperando com todas as contrariedades da espera, as dificuldades que surgem durante a espera, as pessoas que vêm falar com você dizendo para você desistir durante a espera, o tempo que passa ou parece que nem passa, de tão longe que está aquilo que você está querendo que aconteça. Isso é perseverança. A perseverança é quando você luta contra toda espera comum e natural. Você persevera. Você vai para cima, independente. Perseverar, essa é minha. Perseverar é esperar incondicionalmente. Isso é perseverar. Perseverar é esperar incondicionalmente. Incondicionalmente, independente do tempo, independente das dificuldades, dos obstáculos, da tempestade, do vento forte, do fogo, da água. Perseverar. Perseverar. Nós precisamos ter esse espírito diferente. O mundo só tem falado de desgraça. As pessoas só estão falando de desgraça. E elas não estão erradas, porque dentro da vida normal delas, dentro da vida comum, é só o que elas conseguem enxergar e esperar. Mas você tem um espírito diferente. Onde todos reclamam, você levanta suas mãos para agradecer ao Senhor. Onde todos reclamam, você levanta a tua voz para dar glória a Deus. Onde todos murmuram, você levanta a tua voz para dizer obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor e por tuas bênçãos. Porque você tem um espírito diferente. Deus gosta disso. Deus gosta disso. Deus se atrai por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Deus da nossa vida. Então você vai precisar entender que para alimentar esse espírito diferente, começa com as suas palavras. Começa com as suas palavras. É falar o que você não está vendo com os olhos normais, mas descrever o que você vê pela sua fé. O que teus olhos carnais estiverem te mostrando, você não fala nada. Pastor, mas eu estou vendo o problema aqui, ó. Estou vendo a desgraça iminente aqui, ó. Está batendo na minha porta. Mas são os olhos carnais. Pelo olhar espiritual, descreva a bênção. Estou vendo esse inimigo
bater em retirada, fugindo por 7 caminhos. Veio por um só, mas por 7 está tendo que fugir, e pela fé eu já estou vendo agora. Comece a profetizar, comece a declarar, em nome de Jesus. Declarar restauração, declarar saúde, declarar prosperidade. Pastor, mas eu estou com dívida para pagar que eu não sei como fazer. Tá, essa é a matemática do homem. Na matemática do céu haverá prosperidade. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o Deus da nossa vida. O Deus fiel, o Deus poderoso. Ele quer ouvir palavras de vitória saindo da sua boca. Fique em pé no seu lugar, por favor.